Alguém comentou alguma coisa no chat, parece? Não, ninguém falou nada. Muito bem. Então, Mikael, parece que... É engraçado, parece que tem um problema assim na cidade toda, né? Quando chove, as internets não funcionam direito. A tua também é claro, igual a minha? Se bem que eu não sei se eu posso ficar falando essas coisas, né? Não estou falando mal da Claro. É só uma constatação. Mas vamos lá. Vou começar lembrando sobre alguma anotação que a gente já viu. Seguinte, nós vimos que quando eu escrevo, por exemplo, y igual a 2x ao quadrado menos 3, o que isso significa? Isso é uma notação. Rapaz, agora a mesa. Hoje é o dia legal. Hoje é o dia legal. Vocês ainda estão aí? De repente a minha mesa parou. Todo mundo sumiu da sala. Tá difícil, pessoal. Hoje tá difícil. Todo mundo saiu da sala, a mesa parou. Vamos tentar de novo. Vamos lá, persistência, né? Brasileiro não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca. Vou apresentar aqui de novo. Então, lembrando, né? Aquilo lá é uma notação para uma função, né? Então, se eu escrevo y igual a 2x ao quadrado menos 3, isso é notação para a função f, que sai de R, chega em R, que pega um x e leva em f de x, que é igual a 2x ao quadrado menos 3. Tudo bem? Então, quer dizer que isso daí é uma notação. Nós dizemos que quando a função é apresentada deste modo, neste caso, eu vou dizer que a função é dada, dizemos que y é uma função explícita de x, tá? Então, neste caso, dizemos que y é uma função dada explicitamente tudo bem? Então, por que é dado explicitamente? Porque você tem exatamente quem é a função. Mas por que eu estou falando disso? Bom, vamos chamar essa equação aqui de estrela. Note que, se eu pego estrela e multiplico dos dois lados por exemplo, 2, eu teria 2y igual a 4x ao quadrado menos 6. Aí, se eu faço, por exemplo, jogo o 6 para o outro lado, jogo 2y para o outro lado, eu teria, por exemplo, 4x ao quadrado menos 2y igual a 6. Correto? Observa que essa equação estrela é igualzinha, ela é igualzinha não, mas ela é equivalente a essa nova equação, tudo bem? Então, um outro jeito que eu poderia encarar a minha função é o seguinte, eu poderia encarar o seguinte, poderia falar assim, ó, y igual a f de x é a função definida por essa equação. Por quê? Porque todo y que satisfaz essa equação é quem? O único y que satisfaz a equação é y igual a 2x ao quadrado menos 3. Tá bom? Então, desse jeito, eu tenho agora também a minha função dada desse jeito. Certo? Note que, nesse caso,
No primeiro caso, a minha função, então, é dada explicitamente, eu tenho exatamente quem é a minha função. E no segundo caso, a minha função, ela é a solução de uma equação, tá bom? Então, nesse caso, eu vou dizer que a função é dada implicitamente, certo? Eu vou chamar aqui de 2 estrelas esse novo caso. Neste caso, no caso 2 estrelas, dizemos que a função y igual a f de x é dada implicitamente, ou definida implicitamente, para falar melhor, né? Dada fica muito informal, vamos colocar, ela é definida implicitamente pela equação 4x² menos 2y igual a 6, tá bom? Muito bem. Aí, tem uma coisa legal quando a gente trabalha com funções implícitas, que é, por exemplo, você olha esse negócio aí, né? Poxa, eu te dei uma equação e te falei, a solução dessa equação é a função. Só que note que uma coisa importante no que eu disse, eu tenho uma função y igual a f de x, ou seja, estou pensando numa função onde a minha variável é x. Eu poderia pensar o contrário também. Poderíamos fazer a seguinte questão. Poderia me perguntar: existe uma função x igual a g de y, por exemplo, tal que, quando no lugar de g de y eu coloco x, eu tenho que 4x² menos 2y é igual a 6? Poderia me fazer essa pergunta. Existe uma função que satisfaz isso? Sim, existe. Vejamos. Note que 4x² menos 2y igual a 6 é equivalente a ter 4x² igual a 6 mais 2y, que por sua vez é equivalente a ter x² igual a 3 sobre 2 mais y sobre 2, que por sua vez é equivalente a ter módulo de x igual a raiz quadrada de 3 mais y sobre 2. Joia? Então, quer dizer que qualquer função g de y, que o módulo dela dê isso daí, raiz quadrada de 3x mais 3 mais y dividido por 2, qualquer função deste modo, é uma função dada implicitamente por essa equação, tá bom? Assim, então, eu teria algumas soluções para essa função, para poder ser alguns candidatos à função. Por exemplo, x igual a g1 de x, que é a raiz quadrada de 3 mais y sobre 2. Por que esse cara aqui é um bom candidato? Porque o valor absoluto dessa raiz quadrada é exatamente essa raiz quadrada. Ou, outro candidato. Menos raiz de 3 mais y sobre 2. Esse também é um bom candidato, porque quando eu tiro o valor absoluto dele, eu tenho o quê? Eu tenho exatamente a raiz quadrada de 3 mais y sobre 2. Certo? Aí eu pergunto para vocês, esses são os dois únicos? São as duas únicas funções que são dadas implicitamente? Alguém poderia me responder? Tem alguma outra? Existe alguma outra? Alguém poderia me dar alguma outra função que é dada, que é definida implicitamente por essa equação?
Não? Não? Poxa, pessoal, qualquer função que o módulo de x dê igual a raiz quadrada dá certo. Por exemplo, eu poderia pegar x igual a g3 de x, que é o seguinte, ela é a raiz quadrada de 3 mais y sobre 2. Tem que só tomar cuidado com o domínio. O domínio, eu sempre vou ter que respeitar essa raiz quadrada, né? Então, no meu domínio, eu sempre vou estar com y maior ou igual a 3. A menos 3, desculpa. Então, eu poderia pensar, é isso daqui para y maior do que 0, e ela vai ser menos 3 mais y sobre 2, quando o y é menor ou igual a 0. Lembrando que o meu y tem que ser pelo menos maior do que 3, né? Do que menos 3. Então, eu vou só colocar essas coisas um pouquinho para o lado, para ver se eu consigo colocar aqui também essa parte do menos 3. Então, o correto aqui, né, seria escrever assim. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Então, eu escrevo menos 3 menor ou igual a y menor ou igual que 0. Essa é uma outra função. Qualquer outra arrumação disso dá certo, tá? Poderia pensar assim, nos números racionais que são maiores ou iguais a menos 3, vai ser a raiz quadrada de 3 mais y dividido por 2. Nos números irracionais, que são maiores ou iguais a menos 3, vai ser o menos raiz quadrada de 3 mais y sobre 2. Também é uma função dada implicitamente, tá? Então, quer dizer, eu tenho muitas funções que são dadas implicitamente. E para todas elas, então, eu vou ter várias dessas funções, vão ser exemplos de funções definidas implicitamente. Por aquela equação que a gente começou. Essa daqui. Aí você me diz, calma aí, mas eu não estou entendendo. Porque primeiro você me falou que a única função que era dada implicitamente pela equação era esse y igual a 2x ao quadrado menos 3. E agora você me falou que tem um monte de função. Como que é isso? Bom, vamos lá de novo. São duas coisas distintas aqui. O que eu tenho é, quando eu estou pensando em funções que variam em x, ou seja, funções do tipo y igual a um f de x, existe apenas uma função que é definida implicitamente por essa equação. Mas, observa que aqui eu estou pensando no x variando. Agora, se eu penso no y variando, ou seja, se eu penso em funções x igual a g de y, aí nesse caso, eu tenho infinitas funções que são definidas implicitamente por essa equação, tá bom? Então, tem que tomar um certo cuidadozinho, tá? Deixa eu definir agora, de maneira mais geral, o que são essas funções dadas, definidas implicitamente. De modo mais geral, o que acontece é o seguinte, se eu tiver uma função no geral de duas variáveis, f maiúscula, que sai de um domínio contido no R2, chegando em R, que pega um par xy e leva em f maiúsculo de xy, dizemos que y igual a f de x ou x igual a g de y é função definida implicitamente pela equação
f de xy igual a zero, quando acontece o quê? Quando o meu f de x, f aplicado em x, ou seja, no lugar do y eu coloquei o f de x, eu tenho que esse cara aqui dar igual a zero. Ou, no outro caso, eu tenho f de g de y, vírgula y, igual a zero, tá bom? Tem uma coisa também importante que tem que acontecer, que é o seguinte, eu tenho que aplicar o xf de x na minha f. Para isso, esse ponto xf de x tem que estar no D. Mas observa, quem é xf de x? Xf de x é um ponto arbitrário do gráfico da f. Então, uma coisa que tem que acontecer é que o gráfico da minha função f tem que estar contido no domínio da minha função f maiúscula. Voltando lá no exemplo, você fala aqui, pô, Renan, você está definindo tudo errado, porque você colocou aqui igual a zero. E lá no exemplo que você deu, era igual a 6. Não tem nada a ver, então. Não, é tudo igual. Por quê? Porque 4x² menos 2y igual a 6 é a mesma coisa, ou melhor, é equivalente a 4x² menos 2y menos 6 igual a 0. Então, quem que é a função f maiúscula desse exemplo? A função f maiúscula desse exemplo é o 4x² menos 2y menos 6. Tudo bem? Então, isso daqui que é a função dada implicitamente. Vamos ver mais um exemplo de função dada implicitamente, definida implicitamente. O exemplo mais tradicional de todos os livros. É o primeiro exemplo que vem na cabeça de todas as pessoas quando fala de funções implícitas. Bom, eu vou perguntar aqui para vocês, quantas funções são definidas implicitamente pela equação x² mais y² igual a 1. Quais são as funções que são dadas implicitamente por esse cara? Bom, vejamos, solução. Na solução, eu preciso dividir em duas partes, tá? Em dois casos. Eu vou fazer só um desses casos. Primeiro, você tem que encontrar as funções que são do tipo y igual a f de x, certo? E depois você tem que encontrar as funções x igual a g de y, tá? Eu vou fazer o y igual a f de x e o segundo caso eu vou deixar de exercício para vocês, tá bom? Então, vamos ver. Note o seguinte. A equação x² mais y² igual a 1. Bom, eu tenho que encontrar y, né? Y igual a alguma coisa. Bom, esse cara aqui é equivalente a y² igual a 1 menos x², que, por sua vez, é equivalente a módulo de y igual a raiz quadrada de 1 menos x². Vocês que já estão mais maduros agora por causa do exemplo acima, já sabem, então, que são infinitas possibilidades de funções que você vai ter. Certo? Porque tem infinitas funções que satisfazem módulo de y igual a alguma coisa. Quem são elas? Bom, algumas das funções. Algumas funções são. Você poderia pensar, por exemplo, você poderia pensar y igual a raiz quadrada de 1 menos x². Certo?
Observando quem seria o gráfico dessa função. O gráfico dessa função seria esse arquinho, tá? Bom, eu não preciso dizer isso, mas os pontos que satisfazem essa equação, x² mais y² igual a 1, são exatamente os pontos que estão dentro da circunferência de centro na origem em raio 1, certo? Na verdade, os pontos da circunferência de centro na origem em raio 1. Então, quem são essas funções dadas implicitamente? Vão ser, se você lembrar daqueles critérios lá que eu fiz lá na primeira aula, das retas verticais, né? Vão ser o seguinte, vão ser qualquer modo que eu retiro pontos desse cara e o critério lá da vertical dá certo, tá? Então, um jeito seria esse daqui. Eu tiro todo o arco de baixo. Um outro jeito seria, tira todo o arco de cima. Então, seria, por exemplo, tira todo o arco de cima, eu tenho esse cara aqui. Tá bom? Outra coisa que eu poderia pensar é y igual, posso dividir em casos. Por exemplo, ele vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, quando o x... lembrando que esses pontos aqui, ó, são menos 1 e 1 aqui, menos 1 e 1, tá? O domínio da minha função sempre vai ter que estar entre menos 1 e 1. Bom, então, um caso que eu vou pegar aqui é entre menos 1 e a. Bom, primeiro eu vou pegar seja a um número que está no intervalo entre menos 1 e 1. Aí eu vou pegar x entre menos 1 e a é a raiz quadrada. E quando eu estiver a menor ou igual a x, menor ou igual a 1, eu sou menos raiz quadrada. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se o meu a estiver aqui. Bom, aqui está o meu menos 1, aqui está o meu 1. Se o a está, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Então, eu sou arco para cima até chegar no ponto A, aberto, né? Porque aqui é estritamente menor. E nos demais, eu sou arco para baixo. Então, nos demais, eu fico assim. Bom, use toda a sua imaginação para pensar que isso daqui completa uma circunferência, tá? Ficou alguma dúvida? Não? Então, o que eu quero que vocês observem é quantos as existem, quantos números as existem no intervalo de menos 1 até 1? Infinitos, certo? Como existem infinitos a no intervalo de menos 1 até 1, temos uma quantidade infinita de funções dadas implicitamente por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte. Bom, lógico, daqui a pouco o que a gente vai querer fazer é calcular a derivada. Observe que essa primeira função e essa segunda função, elas são deriváveis em todos os pontos, exceto no menos 1 e no 1, certo? Então, quer dizer que eu estou trabalhando, nesses casos, com funções deriváveis. Nesse daqui, não tenho que a função é derivável no A, certo? Porque, na verdade, no A, minha função nem é contínua. Se a minha função não é contínua, ela não é derivada, certo? Então, tenha isso em mente. Muito bem, vamos continuar, vamos seguindo.
Tá. Eu ia colocar aqui o exercício para vocês, né? Segundo, determine. É a mesma coisa, tá? As funções x igual a f de y definidas implicitamente por aquela equação lá. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora, você fala assim, tá, mas então, quando eu for trabalhar com função implícita, é só eu pegar e encontrar quem que é a função, né? É só eu resolver a equação e encontro quem é a equação, quem é a função. E daí você me diz, então, o professor só está complicando à toa, né? Porque eu pego a equação, resolvo a equação e encontro quem é a função. E daí o professor só tá confundindo à toa. Não. Por que não? Porque nós trabalhamos nesses dois exemplos com equações fáceis de se resolver ou de se encontrar a solução. Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro momento, nós resolvemos uma equação polinomial do primeiro grau. Muito fácil. No segundo, depois, no segundo momento desse primeiro exemplo ainda, eu resolvi uma equação do segundo grau. Aqui também do segundo grau, no exemplo. Certo? Equações do primeiro e do segundo grau são muito fáceis de se resolver. Só que existem muitas outras que é difícil de se resolver. Que acontece que nem eu tenho lá com o teorema do valor intermediário, que eu vou saber que existe uma solução, mas sabe-se lá Deus quem é a solução, tá? E daí, o que eu vou fazer a partir de agora? Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é trabalhar com funções que eu sei que existem, que são dadas implicitamente por uma equação, ou seja, eu sei que essa equação tem uma solução, essa solução vai dar uma função e vou calcular a derivada delas, tá bom? Bom, mas antes, só para exemplificar, vou colocar aqui um exemplo que é mais difícil de encontrar a solução. Bom, então, só para destacar, né, antes, deixa eu só escrever, nos exemplos acima, conseguimos determinar explicitamente as funções. O motivo é que sabemos determinar soluções de funções polinomiais, ou melhor dizendo, de equações polinomiais, de ordem 1 e 2. Mas isso nem sempre ocorre. Em alguns casos especiais, lógico que a gente consegue, né?
Mas é aquela coisa mais, como se diz, aquela coisa mais artesanal. Eu não tenho uma fórmula direta ou um método direto que me dá a solução. Muito bem. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu trabalhasse com essa equação aqui, determinar uma função, não é, uma função y igual a f de x, que seja definida por y à quarta mais 4y menos 4x ao cubo igual a 5x mais 1, pode ser uma tarefa árdua. Por quê? Porque eu não sei calcular, eu não tenho uma fórmula para calcular a solução de uma equação do quarto grau, certo? Não tem uma formulazinha que eu falo, toda a solução de uma equação do quarto grau satisfaz essa fórmula, tá bom? Então, tá aí um exemplo que não é tão fácil eu calcular a derivada. Desculpa, encontrar quem que é a função dada implicitamente. E daí, fazendo esses comentários, surgem algumas perguntas naturais. Quais são as perguntas naturais? Bom, as perguntas naturais dada uma equação arbitrária, f de xy igual a zero, e existe algum critério que garante a existência de uma função y igual a f de x dada implicitamente? Uma pergunta justa, né? Pergunta justa. Existe algum critério? Existe. Mas nós não vamos fazer ele hoje. Na verdade, esse critério usualmente é visto em cálculo 2 ou 3. Depende da ementa dos cursos, que podem ser um pouco diferentes, tá? Lá no Ceará, eu tenho certeza que é no cálculo 2, porque eu dava o cálculo 2 e eu fazia isso. Só que o que acontece é que, dependendo do professor ou dependendo da instituição, é visto em cálculo 3, porque às vezes a ementa do cálculo 2 fica muito grande, se você coloca isso. Tá? Bom, então, existe esse critério. Mas nós não vamos ver ele hoje, porque para calcular ele, eu preciso falar de um tal do gradiente, ou eu preciso falar das tais das derivadas parciais, ou estar trabalhando com funções de duas variáveis, então a gente não vai ver ele, tá? O que nós vamos fazer... tá. E ainda, esse critério, ele é muito legal, porque ele não só te diz se a f grande satisfizer isso daqui, vai existir uma função que é dada implicitamente, como ele ainda diz, a função dada implicitamente, ela é derivável, certo? Então, o critério ainda garante que a função y igual a f de x é diferenciável, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui não é mostrar esse critério, mas o que nós faremos aqui é
Supondo que já foi feito o critério e que eu sei que existe uma y igual a f de x derivável. Observe, eu sei que existe uma função y igual a x derivável definida implicitamente pela equação essa daqui. Não sei quem é essa função, só sei que existe uma função. É igualzinho o negócio do teorema do valor intermediário. Não sei quem é a solução, mas eu sei que existe uma solução. É a mesma coisa aqui. Eu não sei quem é a função, mas eu sei que existe uma função. O que eu vou fazer? Nós vamos determinar quem é a derivada dessa função. Lógico que como eu não sei quem é a função, essa derivada vai aparecer em função de x e y. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso. Então, vamos voltar lá naquele exemplo que eu não sabia quem era a função dada implicitamente por ele. Então, vamos suponhamos, y igual a f de x definida, vou escrever melhor isso aqui, uma função diferenciável e dada implicitamente por essa equação aqui. Y à quarta mais 3y menos 4x ao cubo igual a 5x mais 1. Aí o exercício é, calcule dy por dx. Aí você já se desespera e fala, poxa, mas o Renan está passando um exemplo, sem ter nem passado um teorema, sem nem ter falado nada, já vou calcular isso daí, tá certo isso? Tá, por quê? A única coisa que você precisa para calcular essa derivada é conhecer a regra da cadeia. E você vai ver por quê. Então, o que eu vou fazer? Solução. Eu quero calcular essa estrela, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou reescrever estrela. Bom, y é igual a um f de x, certo? Então, eu tenho f de x à quarta mais 3f de x menos 4x ao cubo igual a 5x mais 1. Olha só que legal. Agora eu te digo o seguinte. Você tem que encarar isso do seguinte modo. Do lado esquerdo, eu tenho uma função. Qual função que eu tenho? Eu tenho a função f de x à quarta mais 3f de x menos 4x ao cubo. E no lado direito, eu tenho outra função. Qual função? A 5x mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou derivar essas duas funções. A função da esquerda e a função da direita. Derivando as funções da esquerda e direita, eu vou ter o quê? Bom, vou derivar essa função da esquerda. Então, ela vai dar o quê? Ela vai dar regra da cadeia, 4f de x ao cubo vezes f' de x mais 3f' de x menos 12x ao quadrado. E a derivada da função da direita? Dá 5.
Aí você observa o seguinte, o que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo que a função da direita é igual à função da esquerda. Então, as derivadas dessas duas funções também têm que ser iguais, já que elas são duas funções que são iguais. Então, eu tenho essa igualdade. O que eu quero fazer? Eu quero calcular dy por dx, né? Então, o que eu vou fazer agora é só reescrever esse negócio. Reescrevendo, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4, f de x é y. Então, eu vou ter 4y ao cubo vezes a derivada da f, dy por dx, mais 3 dy por dx, menos 12x ao quadrado igual a 5. Quero encontrar quem? Quero encontrar dy por dx. O que eu tenho agora que resolver? Uma equação de primeira ordem que toda criança sabe fazer. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar 4. Primeiro, né? Vou colocar em evidência o dy por dx. Então, com 4y ao cubo mais 3 vezes dy por dx. Igual a 5 mais 12x ao quadrado. Então, quem que vai ser a minha função que é... Desculpa, quem vai ser a derivada da minha função dada implicitamente? Vai ser dy por dx igual a 5 mais 12x ao quadrado dividido por 4y ao cubo mais 3. Certo? Aqui tem algumas observações, que nem eu falei. Eu não sei quem é a função y igual a f de x. Então, não sei quem é y. Mas observa que mesmo sem saber quem é y, eu sei quem é a derivada da função y. Lógico que essa derivada aparece em função do y que eu não conheço. Outra coisa importante a se destacar é não existe divisão por zero. Então, isso daqui acontece apenas desde que eu tenha aqui 4y ao cubo mais 3 é diferente de zero. Isto é, o y tem que ser diferente da raiz cúbica de 3/4. Tá bom? Muito bem. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Foi muito rápido? Foi muito lerdo? Não? Muito bem. Então, vou colocar aqui o ponto fraco desse critério, né? Qual é o ponto fraco? Ponto fraco. A derivada de y igual a f de x depende de y. E eu não conheço quem é o y, certo? Que é desconhecido. Mas, mesmo assim, eu consigo fazer muita coisa utilizando esse critério. Vejamos mais um exemplo. Se eu pego, seja y igual a f de x, definido no exemplo acima, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte, supondo que f de 1 é igual a menos 2, determine a reta tangente ao gráfico de f no ponto 1f de 1, ou seja, no ponto 1 menos 2. Tá bom? Tá todo mundo aí? Recebi algumas mensagens, mas do pessoal falando que falhou a internet não, né? Não. Tá, acho que tá todo mundo aí então ainda. Muito bem. Minha conexão acho que ainda está ligada. Joia. Então, vamos lá fazer esse exemplo. Primeira coisa que eu preciso ver. Primeira coisa que eu preciso ver. Posso ter, de fato,
f de 1 igual a menos 2. Por que eu estou me perguntando isso? Poxa, quem que é a minha função f? A minha função f são as soluções para essa equação aqui, certo? Vou copiar a equação. São as soluções para essa equação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se essa equação aqui, de fato, é satisfeita quando eu pego 1 no lugar do x e menos 2 no lugar do y. Então, eu preciso fazer a seguinte conta. É verdade que menos 2 à quarta mais 3 vezes menos 2 menos 4 vezes 1 ao cubo é igual a 5 vezes 1 mais 1? Vejamos. Esse cara aqui, quem que é? Vou fazer assim. Vou dar uma de espertão. Vou dar uma de espertão. Eu vou fazer assim. Eu vou separar esses caras aqui, tá? Vou deixar um pouco mais distante. E daí vocês vão ver o que de fato vai acontecer. Então vamos lá. Menos 2 elevado à quarta dá 2, 4, 8, 16. Com menos 6, com menos 4. E isso vai dar menos 6 com menos 4 dá menos 10. Menos 10 com 16 dá 6. E 6, por sua vez, é igualzinho a 5 vezes 1 mais 1. Então, eu coloco sim, pois isso aqui acontece. Tá claro? Muito bem. Então, de fato, acontece. Por quê? Porque o par 1 menos 2 satisfaz a equação, quando eu coloco 1 no lugar do x e menos 2 no lugar do y. Muito bem. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer e, de fato, está satisfeita. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero encontrar o quê? Quero determinar a reta tangente ao gráfico. Para determinar a reta tangente, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar quem que é o coeficiente angular da reta. Quem que é o coeficiente angular da reta? É o f' do 1. Mas quem é o f' do 1? É o dy dx, quando o x é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela expressão que eu encontrei para derivada e vou substituir o x igual a 1 nela. Então, peguei ela aqui, copio ela aqui e vou colocar agora no lugar do x, vou colocar 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado. Muito bem. E esse y, o que eu faço? Bom, quem que é esse y? Esse y é o f do 1. É o y quando o x é igual a 1, ou seja, é o f do 1. Quem é ele? É menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2 ao cubo. E daí, quem vai ser esse cara, né? Vai ser 12 vezes 1 dá 12, mais 5 dá 17, dividido por 2 ao cubo vai dar 8, só que é menos, então vai ser menos 8, com 4 menos 32, mais 3, isso vai dar, então, menos 17 sobre 29. Portanto, quem é a reta tangente? Menos o f do 1. Quem que é o f do 1? É o menos 2. Então, menos 2 vai dar mais 2. Igual a f', que é o menos 17 sobre 29, vezes x menos 1. Opa, acabou. Não tem mais o que fazer. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. Agora,
Agora deu, né? Que a gente vai ficar voltando nos exemplos que a gente brincou e vamos calcular as derivadas deles. Então, vamos agora, suponhamos y igual a f de x, uma função diferenciável definida por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Determine dy por dx. O que eu vou fazer aqui? Poxa, muito fácil, né? Do exemplo acima, todo mundo agora já sabe, né? Eu vou simplesmente derivar esse bichinho aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em x, né? Lógico. Tenho duas funções aqui, né? Igual no outro exemplo, eu tenho duas funções. Quais são as funções? Eu tenho, do lado esquerdo, eu tenho a função x ao quadrado mais f de x elevado ao quadrado. Do lado direito, eu tenho a função constante igual a 1. Derivando essas duas funções, o que eu vou ter? Eu vou ter do lado esquerdo 2x mais, pela regra da cadeia, 2f de x elevado a 2 menos 1, que dá 1, vezes a f' de x. E esse cara igual à derivada da constante, que dá 0. Tá bom? Agora, o que eu faço? Bom, agora eu quero encontrar quem é a f'. Aí, o que eu vou ter? Agora eu tenho que encontrar, então, quem que é esse cara. Bom, f' de x vai ser igual. Passo o 2x para o outro lado, menos 2x sobre menos 2x sobre 2f de x. Certo? Isto é... Agora só vou reescrever. F' é dy por dx. 2 cancela com 2, sumiu. Menos x sobre f de x é y. Pronto, acabou. Certo? Aí, estão calados hoje. No começo deu problema de internet, mas acho que tá bem, né? Vocês estão me ouvindo. É que é muito fácil, né? O assunto de hoje. Muito bem. Não. Agora, bom, tem uma pergunta natural que vocês podem ter feito. Principalmente por causa desse exemplo. Esse critério, de fato, funciona? Eu posso verificar nesse exemplo. Por quê? Nesse exemplo, lá no começo, nós vimos quem que eram as funções que satisfaziam esse exemplo, ou seja, que eram dadas implicitamente por essa equação. Então, qual que é a pergunta natural? Se eu derivar aquelas funções, eu chego nesse cara aqui? Então, vou dar um nome para aquele exemplo e vou voltar aqui, só para a gente poder chamar ele. Vamos lá. Qual que era o exemplo? Eu posso chamar de exemplo 1, será? Esse daqui é motivação. Exemplo 1. Muito bem. Exemplo 1. Então, voltando no exemplo 1. Observação. Pelo exemplo 1, temos que y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é definida implicitamente por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Então, qual que é a minha ideia agora? Vamos derivar essa função e ver se, de fato, a derivada dela vai dar menos x sobre y, certo? Para verificar se o critério dá certo. Note que... Professor, não é um menos x ao quadrado, não?
ela tem várias soluções, né? Uma delas é y igual... Ah, tá, dentro da raiz. Desculpa, você tem razão. Pensei que você estava falando sinal de menos fora. Você tem razão. Y igual a 1 menos x ao quadrado. Exato. Obrigado. Agora, então, eu vou derivar ela. Bom, derivando. D por D, dy por dx vai dar o quê? Bom, regra da cadeia. Eu tenho aqui uma raiz quadrada. Derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 a raiz quadrada. Vezes a derivada do que está dentro. Quem que é o que está dentro? É 1 menos x ao quadrado. A derivada disso vai dar menos 2x. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Igual... Bom, quem que é essa raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado? É y. Olha só, eu obtive exatamente o que nós encontramos no exemplo acima. Analogamente, se eu pego y igual a menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, você faz regra da cadeia, bababá, e do mesmo jeito você consegue concluir que dy por dx é igual a menos x sobre y. Tá? Olha só. Uma coisa importante, né? Nesses dois casos, sempre eu vou estar trabalhando com y diferente de zero, tá? Ou, que em outras palavras, é quando o x é diferente de 1 e diferente de menos 1. Tudo bem? Então, observa que o nosso critério parece que está certo, né? Parece que está certo o que a gente está fazendo aqui. Parece que não estamos fazendo nenhuma besteira. Então, vamos continuar. Vamos fazer mais um exemplo. De fato, não estamos fazendo besteira, tá? Acho que é bom falar isso, porque às vezes eu solto uma assim, né? Será que está tudo certo? Estão fazendo besteira? Daí todo mundo fala, tá certo, tá certo. Depois eu falo, não, foi uma grande besteira que fizemos. Mas nesse caso não, tá? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui está certo sim. A não ser algum errinho de conta que eu cometi, mas, bom, a gente releva isso. Vamos lá. Y igual a f de x, uma função definida implicitamente, ou não só uma função, né, mas uma função diferenciável definida implicitamente por 4x y ao cubo menos x ao quadrado y mais x ao cubo menos 5x mais 6 igual a zero. Certo? Aí, o que eu vou fazer aqui? O exercício é calcule dy por dx. Certo? Então, vamos lá. Vamos tentar calcular esse cara. Solução. Vou fazer o mesmo de toda vez. Certo? Vou pegar e vou derivar dos dois lados da minha equação. Tenho uma função, né? Então, derivando estrela, temos. Observa que nesse exemplo a expressão é um pouquinho maior, tá? Então, para não confundir, eu vou fazer passo a passo. Recomendo que, para quem tiver ainda com dificuldade com regra da cadeia, com propriedades aritméticas, não se envergonhe em fazer passo a passo, mais devagarzinho, tá bom? Então, eu vou até fazer esse daqui mais devagarzinho para motivá-los a fazer, de fato, mais devagarzinho. Então, vamos lá. Eu vou derivar dos dois lados. Nesse lado esquerdo, eu tenho a soma de 1, 2, 3, 4, 5 fatores, né? Aí eu vou usar, que nós sabemos que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, esse cara vai ser a derivada de 4xy ao cubo
menos a derivada de x ao quadrado vezes y, mais a derivada de x ao cubo, menos a derivada de 5x, mais a derivada de 6. E tudo isso é igual à derivada da função zero. Aí, o que vai acontecer? Nesse primeiro, o que eu vou ter, né? Eu tenho um produto de duas funções. Quais duas funções? 4x e y ao cubo, certo? Então, esse cara vai ficar o quê? Vai ficar derivada do primeiro, 4. Derivada do 4x dá 4, vezes y ao cubo. Estou usando a regra do produto. Mais, copio agora o 4x e coloco a derivada do y ao cubo. Menos, de novo, regra do produto. A derivada do primeiro, 2x, vezes y, menos, agora a derivada, copio o primeiro e coloco a derivada do segundo. Opa, desculpa. Derivada do x ao cubo vai dar o quê? Vai dar 3x ao quadrado. Menos derivada do 5x dá 5. Derivada do 6 dá 0. Derivada do 0 dá 0. Tem isso. Bom, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vou calcular aqui a derivada do y ao cubo. Quem que é a derivada do y ao cubo? Bom, regra da cadeia. Eu tenho y ao cubo é a mesma coisa do que f de x elevado ao cubo. Então, tem uma função de fora, que é o elevado ao cubo, uma função de dentro, que é a f. Quem que vai ser a derivada disso? Bom, então a derivada disso vai ser 3 vezes o f de x, que é y, elevado a 3 menos 1, que dá 2, vezes a derivada da f. A derivada da f é o dy por dx. Tudo bem? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Tem que calcular, tem que determinar quem que é dy por dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver agora uma equação de primeira ordem. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência, vou juntar todo mundo que tem dy por dx e vou colocar isso em evidência. Então, quem que é que tem esse cara? É esse primeiro fator aqui e esse outro aqui, certo? Então, vai ficar o quê? Eu vou ficar com 12xy ao quadrado menos, x ao quadrado. E fecho. Igual. Agora eu vou passar tudo que não tem o dy por dx para o outro lado. Menos 4y ao cubo, menos 2xy, mais 3x ao quadrado, menos 5. Opa! Tá errado. Tudo errado, porque eu não estou mudando o sinal, né? Menos 4y ao cubo, mais 2xy, menos 3x ao quadrado, mais 5. Muito bem. Agora, o que eu vou obter? Eu vou obter que o dy por dx vai ser, então, igual a menos 4y ao cubo mais 2xy, menos 3x ao quadrado mais 5. Tudo isso dividido por 12xy ao quadrado menos x ao quadrado. E acabou. Tudo bem? De fato, não acabou porque tem uma observação que é, não existe divisão por zero. Então, isso é, deixe que o meu 12xy ao quadrado menos x ao quadrado é diferente de zero. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, desse exemplo? Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu alguma passagem? Não? Muito fácil, né? Bom, agora eu vou colocar um pouquinho mais difícil. Não, nem tanto, né? Na verdade, esse daqui seria
muito difícil, seria praticamente impossível se você quisesse, de fato, encontrar a solução, encontrar quem que é a função dada implicitamente. Mas, se você não está procurando, fica muito fácil. Seja y igual a f de x, uma função diferenciável e definida por y igual a x ao quadrado seno de y. Certo? Aí o exercício é: calcule quem é o meu dy por dx. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre faço. Solução. O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa equação, certo? Derivando estrela, temos. Bom, do lado esquerdo, o que eu vou ter? Do lado esquerdo é y. Então, a derivada vai ser simplesmente dy por dx. Igual. Do lado direito, eu tenho uma regra da cadeia. Derivada do primeiro, derivada de x ao quadrado, 2x vezes seno de y. Mais, eu copio o primeiro e a derivada do segundo. Fazer ele devagarzinho, porque tem aqui uma regra da cadeia, não sei se todo mundo está, de fato, acostumado com a regra da cadeia, né? É que foi um assunto que nós vimos recentemente. Aí, esse cara, então, aqui vai dar 2x seno de y mais x ao quadrado. Aqui é uma composição. Qual composição? Seno com a f, porque você tem que lembrar que y é f de x, certo? Então, esse cara vai ser a derivada do de fora, derivada do seno é cosseno, vezes a derivada do de dentro. Quem que é o de dentro? É o y. Então, vai ser a derivada do y, dy por dx. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que encontrar quem é dy por dx. O que eu faço? Bom, então eu vou juntar todo mundo que tem dy por dx de um lado e quem não tem do outro. Então, eu vou ficar aqui com dy por dx menos x ao quadrado cosseno de y dy por dx igual a 2x seno de y. Mas agora eu vou colocar em evidência o dy por dx. E eu vou ter aqui 1 menos x ao quadrado cosseno de y igual a 2x seno de y. Mas isso daqui é a mesma coisa do que dy por dx é igual a 2x seno de y sobre 1 menos x ao quadrado cosseno de y. Para todo mundo? Não, desde que 1 menos x ao quadrado cosseno de y é diferente de zero. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito bem, vou passar um para vocês pensarem. Aí eu vou fazer a chamada e a gente encerra. Depois de 300 anos sem fazer chamada, né? Vou fazer chamada. Esqueço, toda aula eu esqueço de fazer chamada. Seja y igual a... Vou confessar que tem algumas que eu não faço de propósito, porque eu quero dar o conteúdo e não dá tempo. Mas... como esse assunto ele não é difícil, mas ele é diferente, né? Ele é muito diferente, eu acho. Então, por isso eu preparei uma aula menor para ele, para vocês terem mais tempo para maturação. Tem algumas coisas que eu acho que exigem um tempo mais de você refletir, se acostumar, né, com a linguagem. Então, vamos lá. Seja y igual a f de x, uma função diferenciável, tal que a derivada dela, f' também é diferenciável.
E f é dada implícita definida implicitamente por essa equação aqui. Y à quarta mais 3y menos 3x ao cubo igual a 5x mais 1. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Determinem a derivada segunda. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a derivada primeira, utilizando o que a gente já fez aqui, estamos careca de fazer, né? Vários exemplos. Aí você vai obter uma expressão para a derivada em função de y. O que você vai fazer? Vai novamente derivar esse cara, tá? E daí você vai encontrar a derivada segunda. Joia? Muito bem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, que nem eu falei. Eu vou fazer a chamada. Eu compartilhei só o Shornal ou compartilhei tudo? Deixa eu só conferir aqui. Não, compartilhei só o Shornal, muito bem. Então dá para eu fazer a chamada sem tirar a tela que vocês estão vendo. Deixa eu só visualizar aqui como vocês estão vendo. Tá bom assim. Muito bem. Então vamos lá, tempinho para vocês pensarem nesse exemplo. Hoje é dia 15 do 4. Vamos lá. Alex Rodrigues, está presente? AT. Joia. A Ana Beatriz está presente? Não? Falta. A Ana Carolina está presente? Falta. A Ana Carla está presente? Falta. Ana Vitória está presente? Quem tiver sem microfone pode só escrever no chat que eu logo olho, tá? Ana Vitória faltou também. Joia. Andressa está presente? Faltou também. Tem duas Andressas, né? Andressa Laís e Andressa Kelly. Andressa Kelly também faltou? Na verdade, uma é Andressa e a outra é Andressa com 2 S e outra com Z. O Anthony Ramos está aí? Faltou. Já vou olhar o chat, tá? O Antônio Cláudio está aí? Faltou. A Bela Dávila está aí? Faltou. O Bruno Iese está aí? Carlos Eduardo? Faltou. Claudemir? Faltou. Mais fácil olhar lá e ver, né? Tô pensando aqui, talvez seja mais fácil. Tem pouca gente, se bem que tem 17 pessoas, achei que tivesse menos. Tá, vou continuar então desse jeito. Achei que tivesse menos pessoas. 17, acho que é melhor fazer assim mesmo. Vamos continuar então. O Clayson tá aí? Clayson? Faltou. Esse nome sempre me confunde. Já conheci alguns Claysons que se escrevia desse jeito, que o cara dizia, não é Clayson, é Clayson. Bom, José da Silva tá aí? Faltou.
Douglas. Faltou. Edneide Lino. Faltou. Eliel Terto. Faltou. Emanuele. Faltou. Rapaz, o que está acontecendo? Parecia que tinha um monte de gente, mas todo mundo faltou. Eric. Faltou. Fernando. Marcos. Faltou. Gabriel. Faltou. Harrison sempre vem. Harrison tá aí? Presente. Presente. Opa, beleza. Ítalo. Faltou. João Christian. Também sempre vem, né? Presente. Ótimo. João Gabriel. Faltou. João Vitor. Presente. José Alves. Faltou. José Carlos. José Francisco. Presente. Ok. Kelvin. Faltou. José Alves está presente, professor. Quem? José Alves. José Alves. Ok, José. José Vinícius. Opa, presente. Beleza. O que falta? Então, foi. Júlia Esther. Catarine. Laura Beatriz. Tá aí a Laura? Faltou. Luan dos Santos. Faltou. Luciano. Presente. Professor, o Daniel também está presente. Ele colocou no chat? Sim, sim. Foi, ele colocou no chat. Daqui a pouco eu vejo todos do chat. Luiz Arthur. Não, eu pulei a Ludmila. Ludmila, tá aí, Ludmila? Presente. Agora sim, né? Luiz Arthur. Faltou? Marcos Ranieri. Faltou. Marg Felipe. Maria Fernanda. Maria Caroline. Michelon. Faltou. Micael. Presente. Nathalie. Faltou? Ramses. Ramsés, né? Ramsés. Tá aí, né? Presente. Ramsés. Isso. Ramsés. Thales. Yasmin. Muito bem, deixa eu ver agora quem falou no chat. Vamos lá, vamos lá. Antes tem aquela pergunta, João Vitor. Uma pergunta, professor. É necessário substituir dy por dx quando já estamos fazendo a f... É a duas linhas, né? Isso. Quando você está fazendo a f duas linhas, se é necessário? É necessário, é importante. Ele deu aqui um dy dx. Daí vai ficar uma continha maior. Isso. Eu parei aí. Faz pelo menos o MMC desse negócio. Deixa eu ver. O Daniel tá aqui. Daniel José, né? Daniel tá aqui. Quem mais? Professor, a Oi. Maria Fernanda está presente. Foi no banheiro. Ela escreveu no chat? Não, mandou mensagem. Quem quer? Maria Fernanda. Ela tá como Maria Fernanda Fernanda? Lopes. Fernanda Lopes, tá. Maria Fernanda.
Certo. O José Neto. É o José Alves, né? É outro Neto, acho que é o Alves. Tá. Muito bem, já tinha colocado. Quem mais? O Daniel já coloquei. A Nathalie e o Anthony. Muito bem, pessoal. Fiz isso já para todo mundo. Joia. Muito bem. Vou fazer então aqui esse exemplo rapidamente. Conseguiram fazer? Opa, consegui. Ótimo. Maravilha. Então, vou fazer aqui Tá bem. rapidamente. Muito bem. Então, eu vou, como sempre, né, vou dar um nome para isso. Então, daí, derivando estrela, o que eu vou obter? Eu vou obter pela regra, vou fazer rapidinho, tá? Para a gente ganhar tempo. Pela regra da cadeia vai ficar 4y ao cubo dy por dx, mais 3dy por dx, menos 9x ao quadrado, igual a 5. Então, eu vou ter que dy por dx vai ser igual a 5 mais 9x ao quadrado, tudo isso dividido por 4y ao cubo mais 3. No meu tinha escrito 4x ao cubo e não 3x ao cubo, mas tá bom, vamos fazer com 3, não tem problema. Agora, eu obtive aqui uma nova expressão, vou chamar ela de duas estrelas. Agora eu vou derivar duas estrelas. O que eu vou obter? Eu vou obter dy, a derivada segunda, né? A derivada da derivada primeira ou a derivada segunda. Agora, eu vou ter aqui uma regra do produto. Do quociente, desculpa. Que não deixa de ser uma regra do produto. Então, o de baixo ao quadrado. Aí, a derivada do de cima dá 18x vezes o de baixo. 4y ao cubo mais 3. Menos, copia o de cima, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo vai ser simplesmente a derivada do 4y ao cubo, que vai ser 4. A derivada do y ao cubo vai ser 3y ao quadrado, vezes dy por dx. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse dy por dx. Certo? E daí, então, deixa eu só colocar subir essas coisas para fazer pelo menos essa coisinha aqui, mas nessa linha. Fazer nessa página mesmo, senão depois a gente vai se perder. Se fizer em outra página. Muito bem. Então, o que eu vou ter? Então, eu vou ter que a derivada segunda vai ser igual a 18. Tá, vai ser porque deu diferente. 4y ao cubo mais 3 dividido, tudo isso aqui, tração, 4y ao cubo mais 3 ao quadrado, menos 5 mais 9x ao quadrado, 3 vezes 4, 12, y ao quadrado, tudo isso multiplicado pela derivada de y por dx. Quem é o dy por dx? É o 5 mais 9x ao quadrado, dividido por 4y ao cubo mais 3. Tá bom? Muito bem. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Agora eu vou colocar um pouquinho mais para baixo para poder mudar de página e conseguir enxergar.
Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu só fazer aqui uma regra, desculpa, fazer o MMC desse negócio, né? Então, eu vou ter que d ao quadrado y por dx2 vai ser o quê? Vai ser, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4y ao cubo mais 3, tá? Em cima e embaixo. Então, o primeiro termo vai ficar 18x, 4y ao cubo mais 3 ao quadrado, menos 5 mais 9x ao quadrado, 12y ao quadrado, vezes... Quando eu multiplico 4y ao cubo mais 3 com essa fração, eu vou obter simplesmente 5 mais 9x ao quadrado. Certo? Tudo isso dividido por 4y ao cubo mais 3. Eu estou multiplicando, é ao quadrado, mas eu estou multiplicando por 4y ao cubo mais 3. Então, vai ficar ao cubo, porque 2 mais 1 dá 3. Já é que acabou. Aqui podemos parar. Bom, se quiser, né, melhorar ainda, tem uma coisinha que poderia melhorar, que é o seguinte. Eu tenho aqui 5 mais 9x ao quadrado, e aqui eu também tenho 5 mais 9x ao quadrado. Bom, posso juntar os dois, né, e colocar ao quadrado. Então, eu posso apagar esse. Jogo esse daqui um pouquinho para cá. Agora sim, pode parar aqui. Tá bom? Todo mundo chegou nisso? Ou alguém chegou em alguma coisa diferente? Eu parei lá em cima na hora de... Eu não tirei o Encontrar o número. Aí... Não, eu deixei y' mesmo aí. Ficou, mas foi exatamente isso. Tá. Não, mas como você fez com outro número, aí nem dá pra ver se tá certo ou não. Mas eu parei ali no dy dx também. Pronto, foi aí mesmo que eu parei. Mas do mesmo jeito, chegou exatamente aí. Tá. Mas daí vocês só façam isso, tá? Numa questão da prova, é importante pelo menos fazer isso, de substituir quem que é o dy por dx, é esse carinha aqui, né? 5 mais 9x ao quadrado dividido por 4y ao cubo mais 3. Multiplica em cima e embaixo por 4y ao cubo mais 3. E acabou. Bom? Muito bem. Bom, você falou do número diferente, mas o número diferente está na minha folha, né? O exercício que eu fiz e o que vocês fizeram é o mesmo, né? Não teve mudança. Sim. Tá. O problema só é que dessa vez eu não pude fazer aquele que eu sempre, o clássico, né? Ou eu acertei ou eu errei 2 vezes. Muito bem. Então tá bom, pessoal. Vou encerrar a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, uma mensagem, alguma coisa, tá? E a gente se vê na próxima aula. Acho que eu vou fazer aquela parte da função inversa, mas do basicão mesmo. Porque, pelo visto, alguns não viram direito no ensino básico. Tá bom. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professor. Na hora. Professor, só uma coisa. O senhor está usando